Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é Viviane Pérez e nós vamos seguir aqui. As aulas anteriores nós vimos o artigo 1º ao 4º da Constituição, então nós já vimos os direitos fundamentais. Hoje nós vamos ver os princípios constitucionais, onde eles estão, onde eles se localizam. Na verdade, o que mais nós vamos ver, né? Nós vamos falar de uma forma mais detalhada, tal, é o artigo 5º da Constituição. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós vamos ver os direitos e garantias fundamentais. E aí, nós vamos começar pelos princípios. Os princípios e vamos ver um pouquinho de liberdade. Mas o importante aqui, pessoal, é vocês saberem que nós vamos estar tratando sobre o artigo 5º da Constituição. Então, você que nunca teve contato com o artigo 5º da Constituição, já saiba que você vai precisar desse artigo para você ler. Você vai pegar esse artigo 5º, vai ler ele várias vezes, porque toda prova de concurso cai o artigo 5º da Constituição. Então é importantíssimo que você tenha esse artigo 5º na cabeça mesmo. É impressionante, mas é. E eles são 76, incisos. Ou seja, eles são várias normas, tá? Mas, além disso, pessoal, eu não vou falar com vocês ele na ordem do artigo 5º. Se você abrir aí o artigo 5º, dá uma pausa na aula, vai lá, pega o artigo 5º da Constituição. Se você ver, o artigo 5º da Constituição, ele vem em uma ordem não muito didática, ele vem falando sobre direitos e igualdade entre as pessoas, depois ele vai para liberdades, daí ele volta para princípios e assim vai. Para a gente facilitar nossa assimilação e conseguir responder questões em prova, eu vou passar para vocês o artigo 5º de forma mais didática, mais concentrada. Então, eu vou pegar os direitos que ele traz, vou juntar na aula e vai ficar mais fácil da gente entender e responder questões, tá? Nós vamos ver detalhadamente, você vai me entender ao final do artigo 5º, que serão várias aulas, né? O artigo 5º, ele é um artigo que cai em todos os concursos. Não tem como cair constitucional e não cair o artigo 5º. Então, claro, ele é o artigo mais importante da Constituição. Então, vamos começar a ver ele? Olha lá. Então, como eu já disse, nós vamos ver princípios e liberdades. Aí, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o artigo 5º, como ele fala de direitos e garantias fundamentais, ele traz as normas definidoras desses direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Quer dizer que tudo que nós vamos falar sobre o artigo 5º, tudo a partir de agora, tem aplicação imediata, não é dependente de lei, não é dependente da vontade política, tudo tem aplicação imediata. Claro, alguns vão precisar de regulamentação de lei, nós veremos que sim. Mas a regra, aí seria exceção, né? A regra é que o artigo 5º da Constituição tem aplicação imediata. E o artigo 5º, ele fala que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não vão excluir outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa seja parte. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que mesmo que a Constituição já traga um rol exaustivo, né, vários direitos fundamentais, ainda poderão haver em tratados internacionais. Então, se o concurso seu é um concurso mais profundo, de nível superior, ou um concurso que cai direitos humanos, você tem que ficar esperto com os tratados internacionais. Se é um concurso mais ensino médio, um concurso que é tribunais, serventuários dos tribunais, aí tudo bem, você pode só ficar focado na Constituição Federal mesmo, tá? Mas você tem que saber que o artigo 5º não exclui, a Constituição não exclui outros direitos fundamentais que estiverem previstos na própria Constituição ou em tratados internacionais, ok? Vamos voltar lá. E aí, a gente vai falar sobre o princípio da igualdade. Olha que legal. A Constituição, ela traz várias vezes alguma coisa com relação à igualdade. E aqui para vocês, a gente tem que lembrar que a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, e aqui tá a pegadinha de concurso, e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Pessoal, aqui o maior detalhe que eu preciso falar para vocês é que quando a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ela está falando do princípio da igualdade material. Material. Já anotem isso e tenham isso em mente. Não é o princípio da igualdade formal.
Qual é a diferença, professora? Quando a gente fala em igualdade formal, nós estamos falando de tratar todos realmente iguais, independente das suas diferenças. Vocês lembram daquela charge que tem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que são três menininhos assistindo um jogo de futebol e cada menino tem um tamanho diferente. Então tem um menino pequenininho, um menino médio, um menino grande. Se você fosse dar igualdade formal, fosse seguir a Constituição formalmente, todos são iguais perante a lei, e o menino pequenininho não tá conseguindo assistir o jogo, o menino médio tá assistindo mais ou menos, e o menino grande já tava conseguindo assistir, porque ele tá vendo ali o jogo por um alambrado que dá para ele ver. Se a gente fosse pensar dessa forma, de dar igualdade formal, eu daria um caixote igual para os três, porque todos são iguais perante a lei. Vou lá e dou um caixote igual para os três. O que aconteceria, pessoal? Aconteceria que o menino grande que não precisava de caixote vai ficar mais alto ainda, sem necessidade. O menino médio, esse sim vai conseguir assistir o jogo, porque o caixote que deram para ele, que é igual para todo mundo, ele consegue assistir o jogo. E o menino pequenininho ainda não vai conseguir assistir o jogo. Por quê? Porque ele vai ficar ainda abaixo. Então, o que é o princípio da igualdade da Constituição Federal? É um princípio da igualdade material, que eu vou dar. Todos são iguais perante a lei, porém, eu vou ajustar essa igualdade de acordo com as diferenças de cada um, de acordo com as suas desigualdades. Então, nesse exemplo dos meninos assistindo o jogo de futebol, eu daria um caixote maior pro menino pequenininho, para ele alcançar e ficar vendo tudo. Eu daria um caixote intermediário médio pro menino do meio, porque ele já tava mais ou menos vendo o jogo, então só dá um pouquinho mais ele já alcança. E o menino grande eu nem daria caixote, porque ele já estava vendo o jogo, ele não tem necessidade desse caixote. Entende? Então, esse é uma igualdade material. Peguem isso. Outra coisa é com relação a ser brasileiros e estrangeiros residentes no país. O princípio da igualdade se aplica tanto aos brasileiros como aos estrangeiros residentes no país. Só que você tem que tomar cuidado. Se nós estivermos falando de um concurso de ensino médio, um concurso comum para cargos de ensino médio, só isso já está ótimo para você, que é o texto da lei, o texto da Constituição. Mas se você está estudando para um concurso de nível superior, tome cuidado, porque o STF entendeu que também se aplica aos estrangeiros que não são residentes no país. Mesmo aqueles que estão só transitando pelo país, a passeio, a viagem, a trabalho, assim por diante. Numa prova de ensino médio, isso não vai cair. Numa de ensino superior, pode cair o entendimento do STF. Então, fique esperto com isso. Mas, para vocês, o mais importante é lembrar que é aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. E aí, a Constituição segue e fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. E aí você me fala, nossa, professora, não faz nenhum sentido, né? Porque hoje a gente já tem uma igualdade ou algo assim. Primeiro que pode ser mais fictícia do que verdadeira. Mas o importante aqui é o seguinte. A Constituição, ela foi criada em 1988, ela foi promulgada em 1988, quando realmente tinha uma desigualdade entre homens e mulheres gigantesca. As mulheres eram as donas de lar e os homens eram os que trabalhavam. Hoje não tem mais essa diferença, né? Mas a Constituição, ela pode fazer algumas diferenciações ainda. Por exemplo, quando você tem uma... E é a mesma coisa do que eu falei do material e do formal. Aqui também é uma igualdade material. Então, não quer dizer... Quando eu falo homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, claro, eu vou ter que levar em conta a sua desigualdade. Por exemplo, não dá para eu dar salário maternidade para o homem, para ele ficar 6 meses, 180 dias ou 120 dias, dependendo do caso, porque não é ele que vai cuidar daquela criança, normalmente, né? Hoje já tem discussões sobre isso também. Mas a Constituição, ela traz que o homem vai ter vai ter licença paternidade, que daí vai depender dos dias de acordo com a CLT e com o estatuto. E a mulher vai ter 120 dias de licença maternidade, em alguns casos 180. Porque tem uma diferença biológica, tá, pessoal? Mas claro que isso também tá mudando o pensamento, porque hoje nós vemos que muitos homens cuidam das crianças enquanto a mulher volta a trabalhar. Então, isso é igualdade material, é você ficar vendo o que a sociedade tá fazendo e vai alterando. Por exemplo, a aposentadoria da mulher é menos tempo de trabalho e do homem é mais. Porque tem estudos por trás que mostram que a mulher tem jornada dupla, tripla ou algo assim. Só que hoje também já está mudando isso. Então a Constituição ela não é estática, né? Ela vai fazendo essa igualdade material, ela vai alcançando. Mas o que a própria Constituição diz é o que vai cair na sua prova. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
Fechou. E aí a gente vai para o princípio da legalidade, pessoal. O que o princípio da legalidade fala? Tenho 3 princípios da legalidade previstos na Constituição Federal. O primeiro é que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso quer dizer, pessoal, que nós somos livres. Nós somos livres para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, a não ser que tenha uma lei que me proíba ou que me mande. Por exemplo, uma lei que fale assim: olha, você tem que votar no 5º dia, ou no primeiro final de semana de setembro, tem que ir às urnas votar, ou algo assim. Ah, o serviço militar é obrigatório para os homens com 18 anos. Tem algumas hipóteses que a lei vai me falar o que eu sou obrigada a fazer e o que eu posso deixar de fazer, tá? Mas a regra é que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Fechou. Só que daí eu tenho o princípio da legalidade penal, que fala assim: não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. O princípio da legalidade penal, vocês vão ver muito melhor em direito penal, se no seu concurso cai direito penal. Mas aqui no artigo 5º, a Constituição já dá um norte. Ela fala: olha, para existir crime, eu preciso que tenha uma lei anterior. Então, se a partir da manhã vai existir um crime, é crime stalkear pessoas na internet, eu preciso que antes de existir esse crime, tenha uma lei prevendo ele. Então, sempre crime vai ser definido por lei. E a pena também. A pena tem que ser por lei. Então, não vai existir crime sem lei anterior que o defina, nem sem pena, sem prévia combinação legal, ok? E aí nós temos o princípio administrativo de legalidade, que fala que a administração só pode fazer o que a lei permite, ok? A administração pública, quem está falando da administração pública, ela é o inverso de nós, cidadãos. Nós não somos obrigados a fazer nada ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A administração só pode fazer o que a lei permite. Então, toda vez que a administração for fazer algo, ela tem que ver se tem lei autorizando. Então, a administração quer comprar um carro novo. Ela tem que ver se tem lei autorizando e ver se como que é feito. A regra é por licitação. Eu, Viviane, quero comprar um carro novo, eu vou lá e compro, porque não tem nenhuma lei me proibindo de comprar e nem mandando deixar de comprar. Então, é diferente, ok? E aí, nós vamos continuar falando, agora nós vamos falar, na verdade, sobre liberdades. Olha o que a Constituição fala sobre liberdades, no artigo 5º. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Pessoal, eu posso me manifestar livremente. Eu não tenho nenhuma vedação a me manifestar. Eu posso falar o que eu penso, manifestar o meu pensamento, o que eu penso. Só que não pode ser anônimo. Tem que ser sempre com identificação. Por quê? Para garantir o próximo direito que o artigo 5º traz, que é esse aqui, ó. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que isso quer dizer? Que eu, Viviane, posso ir lá e falar assim: olha, eu quero manifestar meu pensamento, eu quero falar que o político X não é legal, não tá certo, tá errado, lá. Isso é o meu pensamento. Posso? Posso. Eu me identificando como Viviane? Posso. A questão é, se a outra pessoa se sentiu ofendida, ela tem direito à resposta. Ela vai me dar a resposta dela. E ainda, se ela se sentiu ofendida e mesmo com o direito de resposta ainda ficou ofensivo, ela tem direito à indenização por dano material, moral e à imagem. Gente, toda vez que alguém é condenado à indenização por dano material, moral ou à imagem, não quer dizer que tá proibindo o direito dado de manifestação. Por exemplo, se eu me manifestei e eu fui depois condenada por dano material, moral ou à imagem pela minha manifestação, não está sendo vedada a minha manifestação. O que está acontecendo é que eu extrapolei do meu direito de manifestação e ofendi outra pessoa. E aí sim eu estou sendo condenada por isso. Não pelo meu direito de manifestação, esse ficou garantido, mas porque eu extrapolei. Todos os nossos direitos, eles vão até onde começa o do amiguinho, né? Até onde começa da outra pessoa. Então, se eu passar do meu direito de manifestação livre e ofender alguém, aí a partir daí eu respondo por isso, ok? E aí a Constituição fala o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, o direito de informação é livre, nós temos direito a saber, a ter informação. Só que vai ser resguardado o sigilo da fonte quando necessário a algum exercício profissional, como psicólogo, médico e assim por diante, advogado.
Próxima liberdade. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Pessoal, quando a gente fala em atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, eu não posso ter censura ou licença. Licença, pessoal, é sempre quando eu preciso pedir autorização para algo. Então, se eu precisasse pedir autorização para exibir minha peça de teatro, por exemplo, que é uma liberdade artística, eu estaria indo contra esse artigo. Não posso pedir licença, não preciso pedir licença. Eu posso fazer minhas obras artísticas, científicas, intelectuais e de comunicação livremente. Então não precisa ter licença. E censura é quando eu tivesse a exposição já de alguma dessas obras, por exemplo, uma peça de teatro, e fosse censurada, fosse cortada, ok? As duas coisas são proibidas, porque nós temos liberdade plena na atividade intelectual, artística, científica, de comunicação. Só tome cuidado, pessoal, que por mais que a gente tenha liberdade plena, lembra, sempre que meu direito esbarrar em outro, aí sim vai ter ponderação de direitos. Nenhum desses direitos que nós estamos vendo, eles são absolutos, eles são relativos. O que isso quer dizer? Que vai ter vez que vai ter choque entre dois direitos, e daí vai preponderar um, e quem vai decidir isso é o judiciário. Mas vamos com calma, vamos lembrando quais são os nossos direitos. Aqui nós estamos ainda aprendendo nossos direitos, ok? Aí, a Constituição fala assim, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui a gente está falando do direito de privacidade, direito de intimidade, direito à honra. Quando alguém invade esse meu direito, todo mundo tem direito, tá? De privacidade. Ah, mas ele é artista, ele tava no Big Brother e saiu agora. Ele tem direito à privacidade? Tem. Tem direito à imagem? Tem. Ninguém perde o direito de privacidade, honra e imagem. O que acontece quando você está no Big Brother, enquanto você está lá, você assinou um contrato para sua privacidade ser restringida, mas você não perde ele, ok? Então, toda vez que esse direito for violado, toda vez que alguém passar invadir a privacidade de alguém, nesse caso, vai ter indenização, vai ser condenado a indenização por dano material ou moral. E aí a Constituição fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Pessoal, a liberdade de trabalho, ofício ou profissão, ela não é plena. A gente tem realmente liberdade de escolher qualquer trabalho, ofício ou profissão, só que atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje eu acordo e penso, qual profissão eu vou seguir? Eu acho que eu vou ser chefe de cozinha. Vou começar a cozinhar e quero ser chefe de cozinha. Posso? Posso. Ah, hoje eu acordei e quero ser dançarina. Posso. Vou ter que treinar para fazer um monte de coisa e posso. Ah, eu já acordei e quero ser jornalista. Posso? Posso. Não preciso nem fazer faculdade de jornalismo. A exceção é quando são atividades profissionais que têm lei estabelecendo requisitos. Como, por exemplo, eu posso acordar hoje e falar que quero ser médica? Mesmo que eu treine, que eu assisti Grey's Anatomy todas as temporadas? Não posso. Apesar que eu assisti todas 3 vezes, eu até deveria poder, mas não posso, ok? O que acontece, pessoal? Medicina tem uma lei prevendo que tem que fazer faculdade de medicina e tirar o CRM. Ah, eu posso acordar e falar que quero ser advogada? Não, eu preciso fazer faculdade de Direito e tirar a OAB. Tem várias faculdades assim. Daí você vai falar, professora, mas como jornalismo, quem que vai contratar um jornalista que não fez faculdade de jornalismo? Então, pessoal, mas quando o empregador não vai contratar, é porque daí é uma forma de escolher o melhor, né? Aí é escolha de mercado. Mas jornalismo, nós tínhamos uma lei, que era a lei de imprensa, que ela previa a faculdade de jornalismo, previa a qualificação de jornalista. Essa lei foi declarada, ela foi não recepcionada pela Constituição de 88. Então, hoje, ela não se aplica mais. E como ela não se aplica mais, aí é livre o jornalismo, por exemplo. Fechou? Aí a outra questão que nós temos aqui, que o artigo 5º traz, é que aos autores pertence o direito exclusivo, anote isso, exclusivo, de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Então, quando eu crio algo, por exemplo, eu faço um livro, essa obra é minha, eu tenho direito autoral exclusivo dessa obra. Ah, eu montei uma peça de teatro, fiz uma produção, é minha, é de quem é o autor. Aí só tem essa pequena
questão que é transmissível aos herdeiros, herdeiros é quando eu faleço, né? A pessoa faleceu, aí transmite-se aos seus herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Vai ter uma lei que vai fixar qual é o tempo que se passa direitos autorais. Então, por exemplo, morre uma pessoa, por exemplo, morreu a Marília Mendonça. Quando ela estava viva, os direitos autorais das obras dela, das músicas dela, era só dela, exclusivo, não tem como ninguém pegar. Mas depois que ela morre, passa para os herdeiros, no caso agora, por exemplo, o filho dela. A lei vai fixar quanto tempo que o filho tem direito a essa obra, quanto tempo ele tem direito à exclusividade dessa obra, fechou? E aí, a Constituição vai falar da liberdade, consciência de crença. Vai falar que é inviolável a liberdade de crença, de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, e não há exceção para isso, peguem isso, não há exceção a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Pessoal, a liberdade de crença e religião, ela é livre. Você pode exercer qualquer crença, qualquer religião, ou pode nem exercer, falar, não quero acreditar em nada. Ok, é livre. No Brasil, nós não somos confissionais. A gente não escolhe uma religião, ok? E aí, a Constituição fala que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Pessoal, internação coletiva, militares ou civis, são os presídios, os hospitais, os manicômios, que agora não são mais quando são hospitais cautelares judiciais e tal. Nós temos as fundações casas. Toda essa questão que você não pode sair e voltar a hora que quiser, até os hospitais comuns, a pessoa está internada no hospital comum, ela precisa de alta para sair, né? Toda vez que eu não posso ir e vir por livre e espontânea vontade, eu estou impedida de ir e vir, nesses casos é permitido para mim, tem que ser fornecido para mim assistência religiosa. Tem que ser fornecido assistência religiosa, ok? Porque esses lugares, pessoal, quando é internação coletiva, a pessoa não tem como sair para ir para a religião dela. Então precisa, pelo menos, pode ser aquelas que aborda todas as religiões ou que não é uma religião específica. O importante aqui, ecumênica, né? O importante aqui é que tenha alguma coisa com relação à espiritualidade dentro desses locais que são internação. Fechou? E aí, a Constituição fala que ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, assim, como a Constituição me dá o direito de ter crença e ter convicção filosófica ou política, ninguém vai ser privado dos seus direitos, a não ser, salvo se as invocar para eximir de obrigação a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, quando eu falo, olha, eu não vou fazer isso porque eu tenho uma convicção religiosa, ok, não vou trabalhar de sábado porque eu sou adventista, ok. Só que daí, se é uma obrigação a todos impostas por lei, eu não posso me recusar a cumprir a prestação alternativa. As duas coisas eu não posso fazer. Ou eu não posso invocar para eximir obrigação legal a todos imposta, ou eu não posso recusar a prestação alternativa, ok? Uma das duas coisas eu vou ter que cumprir. Questãozinha, pessoal, para a gente fixar o conteúdo. Olha lá. A Constituição Federal assegura que todos são iguais perante a lei. Lembra que a gente viu? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse é o caput do artigo 5º da Constituição. E ele fala assim, e também assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e vedada nas entidades militares? Não, pessoal, também nas entidades militares de internação coletiva, ok? Tá errado o vedado. B, é livre a manifestação do pensamento, ainda que sob anonimato? Não, vedado o anonimato. C, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, prejudicada a indenização por dano material? Não, vai ter direito a dano material, moral, sem problema nenhum, não tem nada de prejudicada. D, assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Exatamente isso, pessoal. A alternativa D está correta. E letra E, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, condicionada à licença prévia. Não tem licença prévia, nem licença prévia e nem censura. E por isso que essa alternativa está errada, ok, pessoal? Olha que legal.
Com essa questão, a gente fecha essa parte de liberdades e princípios iniciais e nós vamos continuar o artigo 5º nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Obrigada pela atenção, bons estudos. Tchau, tchau. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando SME, Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, auxiliar técnico de educação. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. É um curso completo, com todas as matérias necessárias, conhecimentos específicos, o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês quais são as vantagens do curso preparatório. Então acompanhe aí comigo para você entender um pouco mais da nossa proposta. Bom, vantagens do curso. Você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você recebe login e senha. Acesso ilimitado, poder assistir às aulas quantas vezes você quiser. Acesso ilimitado durante 1 ano, o curso fica disponível para você, ok? Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas ao longo das aulas pelos nossos professores. Material em PDF das aulas, então nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. Além disso, você vai receber uma série de bônus. Olha só esses bônus, gente. Bom, em primeiro lugar, você vai receber um caderno de questões. São questões gabaritadas, separadas por matéria para você treinar. Você vai fazer o download e vai resolver essas questões. Milhares de questões aí ficarão à sua disposição para você treinar. Você vai ter direito também a 2 simulados que nós vamos fazer no decorrer do curso. Revisão de véspera também vamos também ter aqui no nosso curso preparatório e 2 redações corrigidas, gente. Olha só, ninguém tem isso. Eu te garanto, ninguém oferece esses bônus aqui que a gente está oferecendo, ok? Valor especial de lançamento, hein? Lançamento e Black Friday. Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Imagina você ter um curso desse online completo, com tudo que você precisa para ser aprovado no concurso, pagando apenas R$ 29,65 por mês. É menos do que o valor de um lanche, de uma pizza. Se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o seu curso preparatório. O melhor investimento que você pode fazer, pode ter certeza absoluta disso. Para adquirir, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você terá todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só digitar a sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 94783 8693, ok? Perdão, a central de atendimento, esse que eu passei para você agora é o meu, tá? Mas a central de atendimento WhatsApp é isso aqui, ó, 11 97465 6052. Esse é a central de atendimento para sanar dúvidas a respeito do curso preparatório. O meu que eu passei, que se quiser me chamar, não tem problema nenhum não. Beleza, show de bola. Vou ficar te aguardando, hein? Clica no link aí abaixo, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente os seus estudos. Grande abraço e até mais!